O 7 de setembro de 1822 marcou a ruptura formal com Portugal. Mas o Brasil que emergiu daquele gesto não era ainda um Estado plenamente estruturado. Era um território vasto, desigual, heterogêneo, com províncias que nem todas haviam aderido imediatamente ao novo governo. A consolidação do Império começou antes mesmo da coroação. Era preciso garantir que a autoridade imperial fosse reconhecida em todo o território. Na Bahia, tropas portuguesas resistiam até julho de 1823. No Maranhão e no Pará, a adesão ao novo governo foi lenta e conflituosa. Na Cisplatina, a incorporação herdada do período joanino trazia tensões próprias. A independência brasileira não foi guerra total, mas também não foi instantaneamente pacífica. O primeiro passo da consolidação foi militar. Era necessário garantir que o território permanecesse unido sob uma única autoridade. Ao contrário da América Espanhola, que se fragmentou em múltiplas repúblicas, o Brasil precisava evitar divisões regionais. Essa era a obsessão política central do período: manter a unidade. Em 12 de outubro de 1822, Dom Pedro foi aclamado imperador constitucional. Em 1º de dezembro, coroado oficialmente. A palavra-chave era constitucional. O império precisava de base jurídica. Sem Constituição, haveria apenas autoridade pessoal. Com Constituição, haveria Estado. Em 1823, convocou-se a Assembleia Constituinte. Os debates revelaram tensões profundas. Havia deputados favoráveis à maior autonomia provincial. Havia defensores de monarquia forte e centralizada. O conflito emergia de uma questão estrutural. O Brasil seria um império descentralizado? Ou um império fortemente centralizado no Rio de Janeiro? A resposta definiria o futuro da unidade territorial. Dom Pedro temia que a autonomia excessiva abrisse caminho para a fragmentação. A experiência hispano-americana era exemplo recente. Vice-reinos haviam se dividido em múltiplas nações. O Brasil, com dimensões continentais, poderia seguir o mesmo caminho. Quando os debates da Constituinte começaram a limitar fortemente o poder imperial, a tensão tornou-se irreconciliável. Em novembro de 1823, ocorreu a chamada Noite da Agonia. A Assembleia foi dissolvida por ordem do imperador. Foi um gesto autoritário, mas também foi gesto de preservação de projeto centralizador. No ano seguinte, em 1824, foi outorgada a Constituição do Império. Ela estabelecia 4 poderes: executivo, legislativo, judiciário e o poder moderador. O poder moderador era a inovação. Inspirado em ideias do liberalismo francês moderado, colocava o imperador como árbitro institucional. Não era poder absoluto, mas também não era meramente simbólico. A Constituição de 1824 tornou-se base da consolidação imperial. Duraria até 1889. Ela estabeleceu monarquia hereditária, religião católica como oficial do Estado, sistema representativo censitário, centralização administrativa significativa. O Brasil tornava-se Estado organizado. Mas consolidar não significava pacificar. Em 1824, Pernambuco liderou a Confederação do Equador, movimento republicano e federalista. Rejeitava a centralização imperial. A repressão foi dura. Frei Caneca foi executado. A revolta foi derrotada. A mensagem estava clara. A unidade territorial seria mantida, mesmo à força. Essa repressão marcou o caráter da consolidação. O império consolidava-se pela combinação de instituição jurídica, centralização política, força militar quando necessário. Enquanto isso, no plano internacional, era necessário obter reconhecimento formal. Em 1825, Portugal reconheceu a independência, mas o reconhecimento teve custo. O Brasil aceitou pagar indenização, financiada por empréstimo britânico. A Inglaterra consolidava influência econômica. A soberania política vinha acompanhada de dependência financeira. Consolidar o império significava também negociar com potências externas. E isso exigia pragmatismo. No interior do país, a economia começava a reorganizar-se sob nova estrutura imperial. O café iniciava a expansão no Sudeste.
A escravidão permanecia base produtiva. A independência não alterara a estrutura social. O império consolidava estado político, mas mantinha fundamentos econômicos herdados do período colonial. Essa contradição seria permanente. Entre 1822 e 1826, o Brasil deixava de ser ruptura incerta e tornava-se império institucionalizado. Mas a consolidação ainda não estava completa. A estabilidade dependia de 3 pilares: unidade territorial, legitimidade institucional, equilíbrio político interno. E esses pilares ainda seriam testados. Consolidar um império no papel é uma coisa, sustentá-lo na prática é outra. Em 1825, enquanto o Brasil ainda organizava suas instituições internas, uma crise no extremo sul colocaria à prova a jovem monarquia. A província cisplatina, atual Uruguai, havia sido incorporada ao território brasileiro ainda durante o período joanino, em 1821. A região tinha posição estratégica, controlava o acesso ao Rio da Prata e era ponto sensível nas disputas históricas entre portugueses e espanhóis. Mas a incorporação nunca foi plenamente pacífica. Grande parte da elite local não se identificava com o domínio brasileiro. Havia vínculos culturais e políticos mais próximos das Províncias Unidas do Rio da Prata, o que hoje corresponde principalmente à Argentina. Em 1825, lideranças cisplatinas proclamaram separação do Brasil e união às Províncias Unidas. O Império reagiu. Começava a Guerra da Cisplatina. Para um país recém-independente, ainda organizando finanças e instituições, a guerra representava peso enorme. O conflito envolveu combates terrestres e navais. A Marinha Brasileira, reorganizada após a independência com auxílio de oficiais estrangeiros como Lord Cochrane, teve papel central. Mas o Império ainda carecia de estrutura militar plenamente consolidada. A guerra não trouxe vitórias rápidas. Arrastou-se por anos. Os custos financeiros cresceram. O comércio sofreu impactos. A dívida externa, já elevada pelo empréstimo contraído para indenizar Portugal pelo reconhecimento da independência, aumentou ainda mais. O Império consolidava instituições, mas fragilizava-se economicamente. Internamente, a guerra gerava descontentamento. A população não via benefícios claros na manutenção da Cisplatina. Os custos recaíam sobre o erário público. O esforço militar exigia recursos constantes. A legitimidade do governo começava a ser questionada. Em 1828, após mediação britânica, o conflito chegou ao fim. A solução não foi vitória militar brasileira, nem incorporação definitiva pela Argentina. A Cisplatina tornou-se Estado independente. O Uruguai. Do ponto de vista diplomático, evitava-se expansão argentina direta. Mas, para o Brasil, a perda territorial era simbólica. Era a primeira grande derrota externa do Império e simbolizava os limites da consolidação. O Império sobrevivera à guerra, mas não saíra fortalecido. A crise econômica agravava-se. A arrecadação era insuficiente. O comércio internacional ainda dependia fortemente da Inglaterra. O café começava a expandir-se no Vale do Paraíba, mas ainda não alcançara a força que teria nas décadas seguintes. A estrutura produtiva continuava baseada na escravidão, e essa base econômica restringia a modernização social. Enquanto o Império consolidava a autoridade política, mantinha modelo econômico herdado. Esse paradoxo tornava-se cada vez mais evidente. Além disso, outro fator começava a abalar a posição de Dom Pedro I. Em 1826, Dom João VI faleceu em Portugal. Dom Pedro, como filho legítimo, tornou-se também herdeiro do trono português. Por breve período, acumulou os títulos de Dom Pedro I do Brasil e Dom Pedro IV de Portugal. Mas a dupla coroa era politicamente insustentável. Governar 2 reinos separados por um oceano era inviável. Ele abdicou do trono português em favor de sua filha, Maria da Glória, então criança. Estabeleceu carta constitucional em Portugal e nomeou seu irmão, Dom Miguel, como regente. Mas a ligação com Portugal não desapareceu. Pelo contrário, a política portuguesa mergulhou em instabilidade. Dom Miguel posteriormente proclamaria-se rei absoluto, rejeitando a Constituição liberal. O conflito dinástico em Portugal reacendeu suspeitas no Brasil.
parte da elite brasileira passou a desconfiar das prioridades do imperador. Ele estaria comprometido demais com os assuntos portugueses? O Brasil seria a prioridade absoluta? Essa dúvida corroía apoio político. A consolidação do império, que exigia estabilidade interna, passava a conviver com crise de confiança. No plano interno, a oposição liberal crescia. A imprensa tornava-se cada vez mais ativa e crítica. O ambiente político ficava polarizado. De um lado, defensores de monarquia forte e centralizada. De outro, liberais que desejavam maior participação política e limites mais claros ao poder moderador. O império consolidara a Constituição, mas ainda não consolidara consenso. E sem consenso, a estabilidade é sempre frágil. Entre 1825 e 1828, o primeiro reinado revelou seus limites estruturais: endividamento externo, perda territorial, desgaste político, suspeitas de duplo compromisso imperial, oposição liberal crescente. O império permanecia unido. As instituições funcionavam, mas a base de sustentação política começava a se estreitar. A consolidação não estava ameaçada pela fragmentação territorial, como em 1822, estava ameaçada pelo desgaste interno, e essa diferença mudaria o rumo dos acontecimentos. Porque quando um império não enfrenta a ameaça externa direta, mas perde apoio interno, o conflito torna-se mais sutil e mais perigoso. O Brasil permanecia império, mas o trono começava a balançar. Após a Guerra da Cisplatina, o império permanecia formalmente intacto, mas o desgaste era visível. A consolidação territorial estava assegurada. A Constituição funcionava. As instituições estavam estabelecidas. No entanto, algo mais sutil começava a enfraquecer o regime: a legitimidade política do imperador. A crise não surgiu de um único evento. Ela foi acumulada. A dívida externa aumentava. A economia enfrentava dificuldades. A inflação afetava setores urbanos. A arrecadação era limitada. O império dependia fortemente das exportações agrícolas e do crédito britânico. E enquanto isso, o imperador envolvia-se cada vez mais nas questões portuguesas. A disputa dinástica em Portugal agravou-se. Dom Miguel, que havia sido nomeado regente, proclamou-se rei absoluto em 1828, rejeitando a carta constitucional concedida por Dom Pedro. Portugal mergulhou em guerra civil. Dom Pedro I, no Brasil, acompanhava os acontecimentos com atenção. Sua filha, Maria II, havia sido deposta. A causa liberal portuguesa tornava-se também causa pessoal do imperador brasileiro. Esse envolvimento aprofundou a desconfiança entre setores políticos do Brasil. A pergunta tornava-se recorrente: o imperador governa para o Brasil ou para Portugal? A oposição liberal brasileira encontrou terreno fértil. A imprensa expandiu sua atuação. Jornais políticos proliferavam no Rio de Janeiro. Artigos criticavam o centralismo. Criticavam o poder moderador. Criticavam os ministros considerados excessivamente ligados ao imperador. O espaço público tornava-se mais vibrante e mais conflituoso. Entre 1829 e 1830, o clima político intensificou-se. As tensões entre brasileiros natos e portugueses residentes tornaram-se mais evidentes. Parte da população urbana via comerciantes portugueses como beneficiários privilegiados do regime. O ressentimento social misturava-se ao discurso político. Em 1830, um episódio catalisou a crise. O jornalista e político liberal Líbero Badaró foi assassinado em São Paulo. Embora não houvesse prova direta de envolvimento imperial, setores da oposição responsabilizaram o governo pelo clima de repressão e intolerância política. A morte de Badaró transformou-se em símbolo. Símbolo de autoritarismo, símbolo de repressão, símbolo de desgaste moral do regime. O imperador encontrava-se cada vez mais isolado. Seus ministros eram alvos constantes de críticas. As manifestações públicas tornavam-se mais frequentes. A Câmara dos Deputados assumia postura mais combativa. O império estava consolidado juridicamente, mas politicamente, o trono enfraquecia. Em março de 1831, um novo episódio agravou ainda mais a situação. Durante visita ao Rio de Janeiro,
Portugueses organizaram festejos em apoio ao imperador. A celebração foi vista por muitos brasileiros como provocação. O confronto entre grupos resultou na chamada Noite das Garrafadas. Brigas violentas ocorreram nas ruas da capital. Garrafas arremessadas, confrontos físicos, tensão urbana aberta. O episódio simbolizava a divisão profunda, não apenas entre partidos políticos, mas entre grupos sociais. O imperador tentou reorganizar o ministério. Buscou apoio conciliador. Mas já era tarde. A confiança estava abalada. Em abril de 1831, diante da pressão crescente e da perda de sustentação política, Dom Pedro I tomou decisão histórica. Em 7 de abril de 1831, abdicou do trono. Seu herdeiro, Dom Pedro de Alcântara, tinha apenas 5 anos de idade. A abdicação foi breve, sem guerra civil, sem colapso institucional, mas carregada de significado. O primeiro reinado chegava ao fim. A consolidação do império havia sido alcançada em termos territoriais e institucionais. O Brasil permanecia unido. A Constituição estava em vigor. O regime monárquico sobrevivera, mas o custo político fora alto. Dom Pedro I deixava o Brasil rumo à Europa, onde enfrentaria a Guerra Civil Portuguesa para restaurar o trono de sua filha. No Brasil, iniciava-se novo período, o período regencial, uma fase de transição, sem imperador adulto, sem liderança central consolidada, mas com estrutura imperial já estabelecida. O primeiro reinado havia cumprido papel decisivo, garantiu unidade territorial, constituição duradoura, reconhecimento internacional, estrutura administrativa centralizada, mas não garantiu estabilidade política plena. A consolidação do império foi institucional. A consolidação do consenso ainda estava por vir. E talvez essa seja a marca mais profunda do período. O Brasil não se fragmentou, mas também não encontrou equilíbrio imediato. O império foi fundado, foi estruturado, foi preservado, mas seu primeiro imperador não permaneceu. A história avançava, e o país entrava agora em uma das fases mais turbulentas de sua formação. Quando Dom Pedro I abdicou, em 7 de abril de 1831, o Brasil não mergulhou no caos, e isso por si só já diz muito sobre o que havia sido construído na década anterior. O primeiro reinado terminou com crise política, mas não terminou com ruptura institucional. O império permaneceu. A Constituição de 1824 continuou em vigor. A estrutura administrativa seguiu funcionando. O território permaneceu unido. Essa é a primeira dimensão do legado, a consolidação territorial. Entre 1822 e 1831, o Brasil enfrentou resistência militar à independência, revoltas regionais como a Confederação do Equador e guerra externa na Cisplatina. Mesmo assim, não se fragmentou. A comparação com a América Espanhola é inevitável. Enquanto antigos vice-reinos dividiram-se em múltiplas repúblicas, o Brasil manteve sua integridade geográfica. Isso não ocorreu por acaso. Foi resultado de centralização deliberada. Foi resultado do poder moderador. Foi resultado da repressão a movimentos separatistas. Foi resultado da escolha por monarquia como forma de continuidade institucional. O império consolidou-se como estrutura política única sobre território continental. Mas a consolidação teve custos. A centralização garantiu unidade, mas reduziu a autonomia provincial. A repressão garantiu estabilidade, mas alimentou ressentimentos regionais. A Constituição criou equilíbrio formal entre poderes, mas concedeu ao imperador instrumento forte de intervenção política. O primeiro reinado deixou como herança uma monarquia constitucional centralizada. Essa estrutura seria mantida durante todo o segundo reinado. Outra dimensão do legado foi administrativa. O Brasil herdou do período joanino e consolidou no primeiro reinado ministérios organizados, sistema judiciário estruturado, forças armadas nacionais, corpo diplomático ativo, sistema legislativo bicameral. Essas instituições não desapareceram com a abdicação. Elas sustentaram o período regencial, sustentaram revoltas, sustentaram crises,
O Estado brasileiro sobreviveria porque já existia como estrutura funcional. Mas o primeiro reinado também deixou instabilidades. A economia permanecia dependente. O empréstimo britânico para indenizar Portugal e os custos da Guerra da Cisplatina aumentaram a dívida externa. A influência inglesa consolidou-se no comércio. O tráfico de escravizados africanos continuava ativo, apesar de tratados firmados com a Inglaterra para sua restrição gradual. A independência política não alterou profundamente a estrutura social. A escravidão continuava sendo base produtiva. A concentração de terras mantinha-se. O voto era censitário, restrito a homens com determinada renda. A cidadania era limitada. O império consolidou soberania externa, mas manteve hierarquias internas herdadas do período colonial. Outro elemento fundamental do legado foi político. O primeiro reinado revelou que a legitimidade imperial dependia de equilíbrio delicado entre autoridade e representação. Dom Pedro I governou com energia e decisão, mas, ao concentrar poder e enfrentar oposição liberal, isolou-se. Sua abdicação demonstrou algo importante. A Constituição limitava o imperador. A pressão política podia produzir mudança. O império não era absolutista clássico. Era regime constitucional onde conflito político era possível e eficaz. O período regencial que se seguiu provaria isso. A abdicação não significou fracasso total. Significou transição. Dom Pedro I partiu para Portugal, onde lideraria a guerra contra Dom Miguel e restauraria o trono de sua filha, Maria II. Morreu em 1834. No Brasil, seu filho permaneceria como imperador nominal até atingir maioridade. O primeiro reinado foi curto, 9 anos apenas, mas decisivo. Foi período de fundação. Fundação de Estado independente, fundação de monarquia constitucional própria, fundação de identidade política nacional ainda em formação. Quando observamos esse período à distância, percebemos algo essencial. A independência não garantiu estabilidade automática. A consolidação exigiu decisões difíceis, exigiu repressão, exigiu centralização, exigiu negociação internacional, exigiu endividamento, exigiu autoridade firme. O império foi preservado, mas o consenso ainda estava em construção. O Brasil de 1831 não era país plenamente estável, era país institucionalmente estruturado. E isso faz diferença. Entre 1822 e 1831, o Brasil deixou de ser ruptura incerta e tornou-se Estado organizado. O primeiro reinado não foi era de prosperidade tranquila, foi era de fundação sob tensão. E talvez essa seja sua maior contribuição histórica. Ele garantiu que o Brasil permanecesse um só. Garantiu que o país tivesse Constituição. Garantiu que o poder fosse exercido dentro de moldura institucional. Mas também revelou que estabilidade política exige mais do que estrutura. Exige legitimidade. Exige equilíbrio. Exige diálogo constante entre centro e províncias. O período que se seguiria, o período regencial, testaria tudo isso de forma intensa. Mas essa já é outra história. O que fica do primeiro reinado é a constatação de que a independência foi apenas o início. A consolidação foi o verdadeiro desafio, e ele foi enfrentado com êxitos e contradições. O Brasil não voltou a ser colônia, mas também não nasceu pronto. Nasceu possível, e foi construído passo a passo, sob tensão, sob disputa. Talvez o trono não tenha balançado apenas por fragilidade, mas porque o Brasil ainda estava aprendendo a se sustentar como nação. A independência havia sido conquistada, mas governar era outro desafio. A história também é feita de crises, de decisões difíceis, de momentos em que tudo parece instável. Se este episódio fez você enxergar o primeiro reinado de forma diferente, deixe seu comentário aqui. Se trouxe reflexão, deixe sua curtida. E se deseja continuar ouvindo o Brasil com profundidade e serenidade, inscreva-se. Aqui, a história continua.